Nada aconteceu aqui ainda. Dá um oi lá. Oi, já tá ali, ó. Ao vivo. Fala alguma Oi. coisa. Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Você acabou de estar testando o som, gente. Aqui entrou. Nós temos que ficar falando aqui qualquer coisa. Oi, pessoal, tudo bem? É, deu certo. Era bom tirar o som, né? Aqui. Compartilhar. Meio apertado. Poxa, Como? coube. Vou tirar as porcarias daqui. E aqui para perguntas da plateia, eventualmente, grupo, etc. Então. Meu Deus do céu. Peraí, compartilhar. Como é que compartilha mesmo? Ah, já tem 83, sendo que a gente nem começou ainda. Bom. Fala pra mim aqui, por favor. O que, Laura? Compartilhar. no Compartilhar jornalismo. com amigos. É isso? Deve ser, não? Gente, já a gente começa. Estamos só com resolver umas questões técnicas aqui, porque todo mundo é de humanas. Compartilhar. Né? Aqui vai compartilhar a minha página. Só para vocês não falarem mal de ninguém. Ah, escrever publicação. Aqui. Oxi, não estou vendo nada. Compartilhar com o grupo. Não, Ela já pediu autorização? Você tá pior que eu. Oi? A Laura não está conseguindo compartilhar no Facebook, Gente, gente. que loucura. Que loucura. Você conseguiu já? também não consegui. Jornalista livre. Pronto. Tá, não chegou ainda não. Deixa eu pegar o link. Mas é o Foi? Leonardo Não, ponto vou pegar Sakamoto. o link e vou pôr no Jornalistas Livres. Diferente. Não, WhatsApp não dá não. 1 minuto. Hã? Não, porque está transmitindo. Gente, um minutinho só. Já. Criar publicação. Aqui, compartilhar. Aê. Vânia. Aí. Calma. Tem bastante gente. 232, sendo que a gente tá só falando groselha. Mas é justamente por isso, quando começar a falar coisa séria, Quando né? puser a Fanta na mesa, ferrou. Pessoal que tá ouvindo a gente, tá ouvindo a gente, exatamente, só para compartilhar, manda mensagem, diz se o som tá ok, né? Se o som tá bom. O áudio está baixo. Olha, a gente vai tentar falar o máximo possível. Só peraí. Não quer aproximar? Fala mais alto. Ou tem que... É. É, malandragem é conectar Foi? assim, é. Tá aqui. Sakamoto hoje, gente, está estreando como técnico de som. E, enfim, vamos ver se ele passa aí nesse primeiro teste, nesse estágio probatório. Por isso que está demorando um pouquinho para começar. Não dá pra aproximar a câmera, porque daí vem junto com o microfone. Não. Fala uma coisa. Alô? 1, 2, 3. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Melhorou? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Não, tem que ser assim. Direto de la Sierra Madre. Não se informe desse. Chegou onde? Você ouvia, né? É uma das curtas, né? A gente adorava ouvir uma das curtas. Direto de Sierra Maestra. Essa é Sierra Maestra. Eu ouvia a rádio. Como é que chamava a rádio de Moscou lá? Conteúdo disponível. Pronto, beleza. Estamos aqui, tá? 315, tá? Estamos indo, vai. Vê se o som tá funcionando aí e a gente começa. Peraí. Fala alguma coisa? Não, tira do mudo aí e vê. Como tira do mundo? Já tirei do mundo. Tá bem, tá bem. Tá bem, dá. Quem tá reclamando aí, tá reclamando de barriga cheia. Tá vendo? Tipo, é assim que a gente perde espectador, assim. O Boulos tá criticando. Não, pessoal, mas aumenta o volume. E às vezes as pessoas ficam reclamando e é só aumentar o volume. Já estamos brigando. Você aí! Tá vendo? A esquerda nem começou a discutir, já começa Já a tá brigar. brigou, não vai nem É por começar, isso vai que, cada na um pra verdade, um a esquerda lado. não dá errado, não dá certo no país. É por causa disso. Não, tá muito bom. Tá. Estamos só esperando conectar, senão... O que nós estamos esperando?
Estamos esperando O quê? o áudio tá bom. Esperando o quê? Sacramento? Autorização, carinho? É, tipo, desculpa, é o MTST aqui que tá tentando transmitir também. Tentando. Eu acho que essa é a pergunta do A mina, momento. a O que culpa é é que nós sua. estamos esperando, Sakamoto? Eu queria começar. Vamos começar com esse Vamos debate começar com essa psicanalítico. pergunta. Antes a gente tava esperando o Lula tá livre, e agora? Tá esperando o quê? O que nós estamos que esperando nós estamos mesmo? Porra, Guilherme, estamos esperando o quê? Vamos lá, mina. Então tudo bem, compartilha lá e vamos seguir. Então compartilha aí e vamos que vamos. Pronto. Bem, então, oficialmente... Olá a todos e todas! Aqui começamos mais um Havana Connection, não em Cuba, mas estamos aqui num bar, o mais latino-americano dos bares de São Paulo. Não é merchan, mas é um agradecimento, né, até por estar nos hospedando, bar Esquisito, né, que em português não significa esquisito, mas é uma palavra espanhola que significa... Muito gostoso, muito bom, exatamente. excepcional. Mas no caso aqui em questão também significa esquisito mesmo. É, a gente tá muqueado aqui, mas é o seguinte, a gente quer agradecer, né, todo mundo que está assistindo. Esse é um programa especial, até para explicar, a gente não estava mangando dos ouvintes, dos espectadores, estavam pedindo para ter mais uma transmissão do Havana, né? A gente parou de transmitir no ano passado porque alguém se candidatou à presidência da República, então, e o outro também se candidatou a deputado federal. Por conta disso, a gente pausou, né, o programa, por razões óbvias. Depois, é claro, o Brasil entrou numa Twilight Zone, assim, né? Tipo, além da imaginação. Acabou acontecendo muita coisa. Infelizmente, o Jean, devido a ameaças de morte que sofreu no Brasil, perseguição e tudo isso mais, uma situação horrível, uma situação tenebrosa, ele está exilado fora do país, né? Ele foi para lá para evitar que algo pior acontecesse com ele, também com a família dele. Ele estava dando aula em Harvard, estava também dando palestra em outros lugares, e a gente só não colocou o Jean também junto com a gente aqui hoje, porque tecnicamente a gente não conseguiu, né? Mas fica a nossa Como vocês solidariedade. perceberam, Né? mal e mal a gente conseguiu iniciar aqui a transmissão, então fazer um link internacional seria bem difícil, mas Jean, tamo junto, Jean. E a gente quer aproveitar também para, a ideia não for repor, mas para agregar o programa, temos um convidado especial hoje, que é o Christian Dunker, né? Oi. O Christian está lá. O Christian, para quem não conhece, muita gente conhece, para quem não conhece o Christian é psicanalista, escritor, palestrante, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, né? E também conta com uma crítica mordaz, né, ao sistema. E ele vai participar com a gente hoje desta retrospectiva e também perspectiva. A gente vai primeiro analisar o que foi o longo ano de 2019, né? E depois vamos falar um pouco das perspectivas para o Brasil, né, no ano que vem, no ano que começa daqui a pouco, né? E, olha, gente, tudo bem? Tudo bem, Saca? Tudo bem, né? Fazer o quê, né? Não foi o que você me respondeu no começo. Aquele tudo bem, né? E aí, gente, o presidente Jair Bolsonaro, ele assume o poder em 1º de janeiro, né, deste ano, e desde então muita coisa mudou, né, e muita coisa aconteceu. Eu queria que, acho que eu podia começar cada um elencando a coisa mais tenebrosa de 2019, na opinião de cada um, e explicando por quê. Só pedindo para ir aí falar para frente do microfone sempre, que ele vai pegar sempre na frente. Quem quer começar? Nossa, é difícil pensar a pior de todas. Ué. Não é a pior de todas. Se fosse coisa mais fofinha, o pessoal poderia ser outra retrospectiva, pior não de essa, todas. né? É que não faltou coisa horrorosa, né? Quer dizer, foi um ano pródigo em tragédias, né? Quer dizer, eu acho que, eu acho que teve toda a questão da perda de direitos e tal, não sei o quê, mas eu acho chocante, assim, para mim é particularmente chocante o que o Bolsonaro fez na questão da cultura, da educação. Eu acho incrível que a gente
tenha tido uma tamanha desgraça, como 2 ministros da educação que são bandidos, né? Não tem outro nome para falar, para descrever os caras. Quer dizer, são pessoas de má índole, são pessoas mentirosas e que sabem que são mentirosas. Porque uma coisa é você pegar, eu me enganei. Eles não se enganaram, são pessoas que propositalmente disseminam notícias vergonhosas, falsas, que eles sabem ser falsas. Então, isso tudo a serviço de um plano que é um plano de desmonte das universidades federais, que é uma tragédia, né? Quer dizer, que país a gente vai legar para as futuras gerações? Um país que destrói as universidades públicas, que destrói o sistema educacional. Isso para não falar da loucura no âmbito da cultura, né? Quer dizer, a cultura é um negócio assim, quer dizer, você tem hoje os caras falando em ceder teatros públicos para igrejas evangélicas fundamentalistas fazerem peças de caças bruxas. Quer dizer, nós estamos vivendo... eu acho chocante isso, muito chocante, esse inverno... esse inverno da cultura, dos ideais iluministas, quer dizer, dá a impressão de que nós estamos voltando 200, 300 anos atrás. Eu acho chocante isso e acho que a gente vai demorar muito tempo ainda para se recuperar disso. E só falando, eu acho incrível que a gente esteja tendo que discutir terra plana, sabe? Eu acho incrível que a gente esteja tendo que discutir como é que uma pessoa se torna gay, se torna gay, enfim, eu acho Olavo de Carvalho. Pautando algum debate em algum lugar. Pautando as revistas, os jornais e tal. Quer dizer, é uma loucura. Agora, quando você vê que nós estamos tendo que responder a isso, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Quer dizer, nós não estamos discutindo, eu discordo da reforma da Previdência, porque, de fato, isso aí serve ou não serve para recuperar as contas públicas. A aritmética foi para o beleléu, a ciência foi para o beleléu, tudo está indo, toda a cultura está indo para o esgoto. Então, eu acho isso, para mim, é o mais significante. Não, isso para não falar da questão ambiental, né? Desculpa, Não, mas... gente, uma só. Desculpa, Uma só. só. Pronto, falei. Qual de vocês dois? Cristiano. Então, Fala pra cá. e tem essas regressões, né, em áreas que elas envolvem-se processos de longo prazo, né, como a educação, como a cultura, como a ciência, onde um retrocesso, um engasgo, ele representa um prejuízo que você não consegue dimensionar, ele não é tangível no momento, mas ele interfere, né, no arco do processo, interfere no seu futuro, né? Isso me parece assim péssimo para a institucionalidade, para a formação de alguma democracia no Brasil. Mas eu queria ressaltar como o elemento mais pernicioso dessa regressão, que passa por isso, uma espécie assim de infiltração capilar das formas de violência, de autoritarismo, de censura, de interpelação humilhativa do outro, né? Que é o efeito que a gente sente no divã, é um efeito que chega pelo ar, chega pelas palavras, né? Que afeta aquela família, que afeta aquela comunidade, em que as pessoas começam então a se arrogar, a praticar aquilo que no discurso de Bolsonaro é apenas, às vezes, uma pirotecnia, uma brincadeira com as 5, uma brincadeira com os gays, uma brincadeira que vai e volta para ver assim onde encaixa. Isso que muita gente reputa como uma inconsequência, como um mero infantilismo, né, do presidente, tem efeitos assim gravíssimos na capacidade das pessoas de sonhar, de desejar, de resistir, de pensar para si seu futuro, de pensar ordenadamente, né, que se eu vou investindo por aqui, talvez eu consiga alcançar uma posição, um lugar melhor, uma forma de reconhecimento mais produtivo, né? Quer dizer,
essa destruição da capacidade de desejar, a gente sente isso muito capilarmente, né? As pessoas mais simples, mais humildes, mas também naquelas ditas mais favorecidas. Está todo mundo abalado transversalmente por essa pequenez do mundo, né? A gente reduziu de tamanho. É isso. Eu indo um pouco também na esteira do que falou o Christian, eu acho que de todas as tragédias, de todos os desastres de 2019, talvez a abertura de uma porta real para o autoritarismo, de uma porta real para uma ditadura, Isso né, mesmo. estrito sensu, no Brasil, seja o legado mais pernicioso de 2019. Porque se é verdade que o Bolsonaro termina 2019 mais fraco do que ele começou, ele termina com 30% de aprovação quando ele começou com 60%, se é verdade que ele teve desgastes, se é verdade que tem gente que votou no cara, acreditava no cara e hoje, seja pelas denúncias de corrupção, percebeu que ele não era o cara que ia mudar tudo que está aí, o escândalo mais recente do filho, porque a economia não dá nenhum tipo de resposta, principalmente para os setores populares, por uma série de razões, né? Mas esse grupo que vai se consolidando como um núcleo duro de apoio ao Bolsonaro, que eu acho que não é os 30%, o piso é mais baixo, né? Mas tem um grupo, 10%, 15% da sociedade brasileira, que é um núcleo duro, está radicalizado, disposto a ir com ele para qualquer lugar. Isso Né? mesmo. E aí, qual é o tipo de saída que esse cara coloca no horizonte no Brasil? Qual é o tipo de saída que o Bolsonaro sugere ao governar como um governo de guerra? Como um governo que tensiona a todo momento com a sociedade, com as instituições, com as minorias, com as maiorias. Porque ele, ineditamente, na nova república, é um governo que não quer formar maioria. Isso mesmo. Ele não tem interesse em formar maioria na sociedade, ele tem interesse em radicalizar e organizar a minoria dele. Ele tem interesse em formar milícia, né? É isso. E a gente vê como se deu o golpe na Bolívia. Quem é que preparou o golpe na Bolívia? Foi um golpe inédito. Não foi um golpe militar clássico latino-americano. Ele foi precedido por milicianos fundamentalistas que pegaram uma prefeita no interior da Bolívia, humilharam ela no meio da rua, cortaram o cabelo, pintaram ela, que pegaram a irmã do Evo Morales e meteram fogo na casa dela, que pegaram a casa do Evo Morales e saquearam a casa dele, não é? Que pegaram ministros e sequestraram familiares de ministros como condição para que renunciassem. Não é? Então, esse jogo, que envolve uma violência brutal, que envolve técnica de aproximações sucessivas, AI-5, aí tem gente que diz, é cortina de fumaça, é diversionismo. Não. Há 5 anos atrás, se alguém falasse de AI-5, era objeto de riso, de escárnio, isso não faria nenhum sentido. Hoje fala de AI-5, isso vai para a manchete do jornal e abre um debate público se vai ter ou se não vai ter AI-5. Ou seja, começa a naturalizar o absurdo e a barbárie. Isso mesmo. Isso é um processo de aproximação sucessiva para ir criando as condições para saídas autoritárias, para fechamento institucional, para ruptura institucional. Eu acho que 2019 foi um laboratório em que o Bolsonaro começou a fazer isso e, lamentavelmente, a resistência da sociedade brasileira, a resistência das instituições, a resistência da imprensa contra jornalista sendo achincalhado, xingado, humilhado em toda a coletiva, contra ameaça de prisão, como ele disse com o Glenn que iria em cana. A resistência foi muito aquém daquilo que seria necessário para uma afirmação democrática no Brasil. Então, eu acho que isso foi o mais grave. Agora, só queria fazer um último comentário para te devolver, saca? Olha, teve gente que tentou fazer, sobretudo na grande mídia brasileira, uma ideia de que tinha a parte civilizada do governo Bolsonaro dirigida pelo Paulo Guedes. Ali é a política econômica que tem que ser feita para sanear as contas públicas. E a parte bárbara do governo Bolsonaro, que é a turma mais lumpen, né? Os filhos dele, Weintraub, o Weintraub, Damares, o Ernesto Araújo, a ala lumpen do governo, fundamentalista. Então, esses aí não prestam, mas o Guedes é limpinho. Não vamos esquecer que o Guedes, há um mês atrás, chancelou a ideia de AI-5. E não vamos esquecer, olhando o mundo todo, e tem muita gente pensando sobre isso, que cada vez mais o liberalismo anda de mãos dadas com o autoritarismo.
O ultraliberalismo encontra como condição para ser realizado, até por ser um projeto perverso, o fechamento das relações políticas, o desmonte das relações democráticas. E o Bolsonaro realizou isso em 19. Não a troco de nada, o Chile está vivendo a confusão que está vivendo, né? Quer dizer, o Chile herdeiro do Pinochet, né? Do Guedes. O projeto do Guedes está aí. É o o projeto do Pinochet. Guedes é Pinochet. Ultraliberalismo, capitalização de previdência, blá, 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 destruição do Estado, da capacidade de investimento e ultra-autoritarismo. Exatamente. Né? E privatização Cortando o das universidades. Privatização O das negócio universidades. Claro. né? Que também foi o que gerou as revoltas estudantis no Chile nos últimos 10 anos ininterruptamente. Houve uma coisa, acho que houve uma coisa nesse ano que se mantém com relação ao que tinha acontecido no governo Temer, mas se aprofundou, ficou mais violenta a forma como isso acontece, que é, no caso, a desregulamentação do contrato de trabalho no Brasil. Na relação contratual patrão-empregado, houve uma desregulamentação e uma redução no número de proteções, né, do lado do empregador, que uma velocidade que dificilmente se viu, pelo menos uma tentativa de que isso acontecesse. Apresentou-se a MP da Liberdade Econômica, né? A MP da Liberdade Econômica, ela era, na prática, ela chegou de um jeito na Câmara dos Deputados, depois tornou-se um cavalo de Troia para enfiar praticamente uma segunda fase da reforma trabalhista. A oposição e o Centrão falou, não, pera lá, isso aqui tem que discutir com calma, conseguiram desidratar, mas passou uma parte das coisas. Outras mudanças ao longo do ano foram colocadas, criadas comissões, inclusive com juiz do trabalho, que tem um posicionamento favorável ao governo para discutir uma nova etapa da reforma trabalhista. Agora, no segundo semestre, o governo apresenta o programa Emprego Verde e Amarelo, que o seu carro-chefe, vejam só, era taxar em 7,5% as parcelas do seguro-desemprego dos trabalhadores, ou seja, que estavam desempregados, estão na merda, era taxar 7,5% esses trabalhadores que estavam na merda, para poder, com isso, desonerar o valor que seria pago pelos patrões, né, no INSS, pelos patrões que contratassem jovens de 19 a 28 anos por até um salário mínimo e meio durante o período de 2 anos. Então, quem ia bancar pobre era pobre. Então, houve um ataque muito grande, eu escolheria a questão da relação do trabalho como uma das questões principais. Bolsonaro, ao longo do ano, falou, tenho dó, tenho pena, isso aqui são aspas, tenho dó, tenho pena, mas não há o que fazer. Sabe, tem gente que não vai conseguir emprego nessa nova no mundo 4.0, sendo que nem entende o número 4.0. O pessoal colocou isso, ele colocou também no dia do trabalho, no 1º de maio, ao invés de ele se direcionar aos trabalhadores, ele fez um pronunciamento se direcionando aos empregadores. Exato. Só que aí que está o ponto. A gente está querendo atacar o empregador? Não, até porque o pequeno e microempregador está se fudendo tanto quanto o trabalhador. Na pessoa que tem um pequeno negocinho, que toca as duras penas, você que está ouvindo a gente em casa que se ferra, está com dívida no banco, no CNPJ, tudo isso mais, mas ele fala com um grande empresariado. Então, o que acontece? Ele já falou isso, ele quer ele vê o país como um grande... Ele gostaria de ver um grande crescimento de PJs no país, um grande crescimento de pessoas que trabalham por conta própria. E aí, para terminar, você vai pegar os dados do IBGE ao longo do ano, são sinistros. Teve aumento do emprego formal? Teve. Lentamente. O que saltou e aumentou muito foi o emprego o quê? Precário, ou seja, sem carteira assinada, sem os direitos de carteira assinada. Trabalho intermitente. Trabalho intermitente, né? Ou seja, a pessoa... E o trabalhador por conta própria. Que aí o pessoal pensa, é o pequeno empresário. Mas como é que é pequeno empresário? A pessoa que vende bolo na rua porque não perdeu o emprego. Você quer saber o que Motorista é de rap. Pequeno empresário do trabalho por conta própria? Pegue trem ou metrô em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras nos últimos meses e agora. Vai ver o que é o chamado pequeno empresário, né? Vendendo todo tipo de coisa. Esse ano foi o ano do rap, foi o ano do Uber Eats, foi o ano da explosão incrível desse negócio aí. Eu acho que... Voltou para os anos 90. Não, pior, cara, pior. Porque, sabe o que é pior, meu? Você sabe quanto é que está ganhando um moleque entregador de Uber, entregador de rap? Quanto ganha um moleque entregador de rap? Trabalhando que nem um louco 14 horas por dia. R$1.000. Não, ele chega a tirar R$4.000. Quem é que paga isso? Quem é que paga isso? É o dono do restaurante,
é a classe média. Então, nós estamos conseguindo conter uma rebelião social na base dos pobres financiando os pobres. É isso mesmo que você estava falando. Então, é inacreditável. O Uber e esses caras aí, eles estão fazendo, e eu acho isso, para mim, a marca do nosso tempo. Eles estão conseguindo fazer. Se o menino trabalha debaixo de chuva, ele ganha, em vez de ganhar entrega só, ele ganha mais um bônus de R$10. Se ele trabalha de madrugada, ele ganha também bônus. Então, esses caras viraram escravos hoje. Eles dormem, eles param a moto e dormem na calçada, porque eles têm que estar o tempo inteiro ligados nessa coisa aqui, para eles poderem pegar todos os bônus que esse negócio oferece. Ou seja, nós estamos vivendo uma época louca, em que as pessoas... E agora, você chega para o menino e fala assim, meu, e aí, como é que tá? Tá difícil? Tá difícil, mas eu nunca ganhei tanto na minha vida. E quem é que tá pagando? Gente, só para ver, o pessoal tá falando que a hora tá mais baixo. É foda. Responde sempre olhando para a câmera, porque Desculpa. aí o som vai ficar mais alto. Quando a gente olha para a câmera, o som vai direto para lá. Bem, além acho que de 2019 ter tido esses pontos negativos, né? Tivemos, o pessoal enumerou educação, trabalho. Aí eu vou colocar alguns outros pontos também que não foram colocados. Eu até perguntar, começar pelo Guilherme, num ponto que ele começou recentemente, deve ter alguma coisa, que é a questão de habitação. Né? Que é a questão de habitação. Porque é o seguinte, o desemprego, a gente ainda tem uma quantidade grande de desemprego, o desemprego leva a uma das primeiras coisas, as pessoas não terem condições de pagar o aluguel. Né? E esse ano eu queria perguntar, houve um aumento significativo de pessoas na rua, pessoas em situação de rua, pessoas militando no movimento por moradia? Acho que é um ponto que moradia é um indicador interessante. Sakamoto, acho que moradia é uma base, né? Assim, de dignidade. A pessoa ter um teto para poder ficar é o mínimo para que tenha cidadania, para que tenha dignidade. E o agravamento do problema de moradia no Brasil no último ano, mas que já vinha de 2017, de 2018, do processo recessivo que a economia brasileira entrou, é tremendo. É tremendo. Uma pesquisa que se tem sobre a cidade de São Paulo é que nos últimos 2 anos aumentou 66% a população em situação de rua. 66%, ou seja, 2/3 a mais do que se tinha em situação de rua. Né? E mudou o perfil dessa população. Quem anda e presta alguma atenção nas pessoas que estão atiradas na rua, vai perceber que também mudou esse perfil. Qual era o perfil anterior, clássico, do morador de rua? Homem. Qual é o perfil atual? Famílias. Isso. Mulheres com crianças sendo atiradas na rua porque não conseguem mais pagar aluguel. Isso não é São Paulo. Eu, esse ano, fiz um giro pelo Brasil, como desdobramento da nossa candidatura ano passado, e para ajudar a organizar movimentos e a oposição a Bolsonaro, eu fui para 23 estados esse ano, brasileiros. Sobretudo nas capitais, cidades grandes, cidades médias de interior, e é uma constante. Se há alguma coisa que está acontecendo em todas as médias e grandes cidades brasileiras, é o aumento da população em situação de rua. Porque é esse ciclo que você falou, Sakamoto. O cara não consegue pagar aluguel, né? Desemprego, renda baixa, o aluguel infla o orçamento familiar, não consegue pagar, vai para a rua. E nesse momento, que é quando o governo deveria atuar de uma maneira mais forte, mais contundente, com política de habitação, foi justamente decretado o fim do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que atende essas famílias, que atendeu desde 2009, nos últimos 10 anos, as famílias que precisam de moradia no Brasil. Bem ou mal, com problemas, mas atendeu. Construiu 4 milhões de moradias no país. Eles acabaram Minha Casa Minha Vida, literalmente. Esse ano de 2019, não houve uma única contratação para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. E anunciaram que não vão contratar mais, a não ser faixa aquilo 1 que já é está para em os andamento. mais pobres. Famílias que ganham até R$ 1.800 de renda. Né? Praticamente 80% do déficit habitacional brasileiro, ou seja, das 7 milhões e 800 mil famílias que não têm casa no Brasil. Aí você tem três fatores adjuvantes. Né? O primeiro, a população carcerária, né? Que cresceu astronomicamente. E o que acontece quando o sujeito sai da prisão? Ele vai ser morador de rua. Ele vai ser duplamente punido, triplamente punido. O segundo fator é o desativamento do sistema de saúde mental. Então, o que acontece quando a pessoa não tem um apoio mínimo no CAPS, né?
que consegue levar a família para perto dele, ele vai para a rua. E o terceiro elemento é a desativação do CREAS, da assistência social, que está sofrendo barbaramente. Então, você tem um empuxo, né, para resolver os problemas do Estado, do governo, jogando literalmente as pessoas na rua. Não, e eu acho que o que piora também é que, enquanto isso tudo está acontecendo, quer dizer, pioram os indicadores sociais, o governo tira o time de campo, junto disso vem a criminalização dos movimentos. Quer dizer, esse ano a gente teve prisões de dirigentes do movimento de moradia numa situação de ataque como, olha, há muito tempo a gente não via, né? Quer dizer, isso não afeta apenas as lideranças, isso afeta todos os movimentos, porque fica todo mundo na retranca, esse ano, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, não teve nenhuma ocupação. Quer dizer, vamos falar a real, quer dizer, aquela saída desesperada, que é você pegar e juntar as pessoas que estão em condições de rua, de viver na rua, e ocupar um prédio abandonado, isso não aconteceu, né? Quer dizer, centro, né? No centro. Na periferia teve ocupação. Isso mas no centro, que é onde ficam essas pessoas, porque é onde está o dinheiro, né? Quer dizer, isso tudo não aconteceu porque houve um processo de intimidação muito grave dessas lideranças. A gente não pode esquecer que o pessoal do movimento do Sem Teto do Centro, como a Preta Ferreira, ficou presa durante 4 meses. Quer dizer, uma violência sem precedentes, a meu ver, no último período. Então, eu acho que a questão da moradia é uma coisa que, infelizmente, só vai piorar no próximo período. As perspectivas são as piores possíveis. Mas você não acha, Laura, que a gente conseguiu importar uma coisa que é o pior do neoliberalismo, que é a retórica do todos contra todos e da existência de refugiados, de pessoas que vêm de fora, estrangeiros, que estão aqui atrapalhando. E que, então, a nova lei tem que ser assim, ganham melhor, não tem proteção nenhuma para aqueles que vêm de fora. A gente conseguiu criar verdadeiros refugiados dentro do Brasil. Isso é claro. A gente, Se você a vai gente pra, inventou essa... Você vai para a Cracolândia, em São Paulo, é exatamente isso. Quer dizer, a Cracolândia foi construído um conjunto habitacional para pessoas sem teto lá. E o que aconteceu? Hoje, os sem teto querem a retirada imediata de toda a turma do fluxo dos usuários de droga e cercar tudo e colocar câmeras. Então, nós estamos vendo pobres lutando contra pobres. Quer dizer, esse é a lei que emergiu, né? Isso é próprio do neoliberalismo, porque significa Exatamente. jogar as pessoas à própria sorte. Exato. O Estado se desobrigar do papel social que ele tem, de exercer, de fazer políticas públicas, de se responsabilizar, e vira a guerra de todos contra todos. Exatamente. Agora, eu queria pontuar uma coisa, que eu acho assim, é verdade, Laura, teve uma criminalização sem precedentes, a prisão da Preta e de outras militantes do movimento de moradia é uma expressão dessa criminalização que veio do Ministério Público de São Paulo, que, enfim, construiu a narrativa para essas prisões, mas, é claro, se aproveitou do clima, E do que é ambiente social. linha né? acessória da Lava Jato, né? Claro. O Ministério Público de São Paulo. Agora, é uma ilusão, eu queria dizer isso aqui, é uma ilusão acreditar que a tentativa de intimidar quem luta por moradia vai acabar ou minimizar os processos de ocupação. Né? Isso é uma ilusão. As ocupações, elas acontecem. Você pode ter uma diminuição de ocupações organizadas, porque tem as lideranças muitas vezes ameaçadas. Mas esse ano, o que teve de ocupação nas periferias desse país, de São Paulo inclusive, foram muitas. Boa parte delas espontâneas, organizadas pelas próprias pessoas, porque era isso, ou rua. Né? E mesmo ocupações organizadas, dá um exemplo apenas, em Santo André, o MTST abriu um processo de cadastro para pessoas que estavam precisando de moradia, que estavam com aluguel sufocando, morando de favor, numa situação precária. Criou um núcleo chamado Núcleo Fernando Santa Cruz, lá em Santo André. Né? Em um mês de cadastramento, se cadastraram 4.000 pessoas no núcleo. Estão fazendo assembleia com 4.000 pessoas mensais. Evidentemente, vão acontecer ocupações lá
e em várias partes do país. Deixa eu mudar um pouco de assunto e lembrar para a gente, para ficar sempre respondendo, olhando para a tela, que a gente tem a tendência de responder para a pessoa quem está do lado, mas olha para a tela, porque quando vocês olham para o lado, o microfone vai... aí não dá para ouvir. Uma coisa sobre, voltando um pouco ao tema nacional da política partidária, né, da política palaciana. Vocês acham que 2019 ficará conhecido como o ano da filhocracia no Brasil? Eu queria que o problema do Brasil fosse os filhos, porque é tanta gente, a Damares não é filha, o cara lá, como é que chama aquele? Queiroz. O Queiroz não é filho, aquele outro da cultura, o Vélez, o Weintraub. O Bolsonaro. Né, pelo amor de Deus, nós estamos num drama que eu acho gravíssimo. Agora, o que eu acho assim, eu acho que nós estamos. Tudo que o Bolsonaro está fazendo estava previsto que ele Não, mas fizesse. vamos tratar especialmente da questão dos filhos. Porque é o seguinte, a gente tem a seguinte forma, a gente tem o Bolsonaro presidente, o clã em torno dele tendo mais poder em tese do que o ministro, do que outras funções da República. Você tem o Eduardo Bolsonaro como o chanceler de fato. Quase, né? Foi chanceler de verdade. Mas é o chanceler de fato, né? Porque ele manda provavelmente mais do que o Ernesto Araújo. Temos o Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Boa parte dos problemas, das confusões, dos ataques preconceituosos de 2019 partiram, né, do grupo de pessoas comandadas por Carlos Bolsonaro no intuito de defender o pai, ou atacar, ou manter guerra cultural. E você teve Flávio Bolsonaro, que agora termina o ano mais enrolado do que nunca no Queiroz Gate, né? E aí eu queria que vocês... Gay? Chocolate Gate. Gate. Queiroz Gate. Ou você pode falar Cometa Gate. Cometa Gate. Aquela coisa lá, a pica do tamanho do cometa, que chegando no Brasil em 2019, no final de 2019. Aí eu queria que vocês comentassem isso, né? Porque isso é novo, de certa forma. Tivemos casos de envolvimento, denúncias de corrupção de filho aqui, de filho ali, de parente, ao longo da história da presidência da República, mas não dessa forma, né? Não, isso parece uma coisa incurável, né? Quando se discutiu corrupção nesse país, né, a única coisa que se sabia é que o foco da corrupção endêmica é a intrusão do interesse da família no Estado, no espaço público. Né? E em torno de que se votou o impeachment de Dilma? Pela família, pelo tio, pelo padre, pelo não sei o quê. Ou seja, a família é a fonte primária da corrupção. Isso estava lá posto, a gente tentou avisar. E o que acontece? Primeira coisa é que você vai vendo as entranhas da corrupção reaparecer pela família. Não tem coisa mais velha do que isso no Brasil, parece incurável. Eu acho que uma coisa que já estava clara, e isso o Christian trouxe, assim, que o Bolsonaro sempre fez da política um negócio em família. Não é de hoje que a relação... E que eu acho que tem um quê de patológico nessa relação dele com os filhos dele. É uma coisa, enfim, a ser explicada em outro âmbito. Mas do ponto de vista político, né, já estava claro que ele construiu... Bolsonaro não tinha grupo político. Bolsonaro, dentro da Câmara, dentro dos partidos que ele passou, porque ele trocava de partido igual cueca, ele nunca teve um grupo. Ele não tinha, os aliados políticos. Ele era um cara sozinho, ele era um cara isolado. Então, ele construiu o grupo de construção política dele através dos filhos. Né? O grupo dele era o Flávio, era o Carluxo, era o Eduardo. Né? E ele elegia essa turma a partir do nicho que ele foi construindo, e eles construíram, como agora ficou muito claro, já estava, desde o processo eleitoral, Val, né? As homenagens a milicianos, isso já era público naquela época. Agora, o que ficou cada vez mais claro depois do escândalo Queiroz, depois do tipo de relação que o Brasil hoje, todos sabem, que eles estabeleceram com as milícias, aquele caso do Porteiro em relação ao assassinato da Marielle, que está muito mal contado. Me desculpe, mas aquilo ainda vai emergir de alguma forma. Né? Aquilo ainda vai emergir. Não é possível com uma história que não tem pé nem cabeça, Exatamente. que tem um depoimento e depois se volta atrás e ninguém sabe muito bem. E há todo um esforço de se abafar o caso, que isso vai ficar por aí, isso vai aparecer ainda de alguma forma. Né? Aliás, o Bolsonaro cometeu um ato falho. Naquela live que ele gravou, transtornado na Arábia Saudita,
né, às 4 horas da manhã, xingando, batendo na mesa, tirando óculos, colocando óculos. Numa hora ele diz, vocês querem botar um filho meu na cadeia. E a matéria do Jornal Nacional e tudo que tinha sido divulgado, e o depoimento do Ministério Público não falava de filho dele. Exatamente. Em nenhum momento. Se Ele entregou, trouxe né? à baila o assunto de um filho na cadeia relacionado àquilo. Então vejam, e agora esse caso do Flávio, que não é só rachadinha. Tá? O que o Ministério Público pegou é o dinheiro da rachadinha, para quem não sabe, bom, acho que todo mundo está acompanhando, mas a rachadinha é ele extorquir uma parte do salário de assessores, muitas vezes a fórceps, né? Pegar isso e pegar para ele o dinheiro dos salários de assessores. O Queiroz operava isso, e isso foi lavado através de compra e venda de imóveis e da tal da loja de chocolates na Barra da Tijuca. Agora, ao que parece, pelo montante de dinheiro, pode ser mais grave. Pode ter lavagem de dinheiro da milícia nesse esquema também. Não, mas aí é seita, milícia, facção. Isso. Essa Família é quer dizer isso. Mas o que eu acho é isso. O problema do Bolsonaro não é a família, os filhos. Porque você fala, o Bolsonaro não tinha grupo. O Bolsonaro tem grupo, são os milicianos, que no Rio de Janeiro são uma força grupo política partidário parlamentar. gigantesca. Mas Ele são uma era o força política. representante desse grupo. Os milicianos no Rio de Janeiro são uma força política. São uma força. E uma força que exerce política no sentido clássico. Exerce violência, exerce a imposição Tem dos vereadores. Tem vereador, tem tudo isso. Então, e junto com as igrejas fundamentalistas. Então, eu acho que seria bom se o nosso problema fosse os filhos, os trapalhões dele, entendeu? Quer dizer, o problema é que esses filhos estão imbricados com essa coisa das milícias, que são essa potência, e no estado do Rio de Janeiro, em particular, são uma loucura, inclusive uma loucura cultural, né? Porque hoje as milícias ajudam a combater as religiões de matriz africana, é uma loucura o que está acontecendo, essa associação milícia, igrejas fundamentalistas, estão acabando com uma religião no Rio de Janeiro, que é proibida hoje em dia de andar vestido de branco nas favelas. Quer dizer, é isso que nós estamos, né? Antes fosse o problema, fossem os filhos. Eu acho que os filhos Isso aqui é são parte lógica. desse problema, né? Eles Os estão filhos- no mesmo bonde. Os filhos estão imbricados Agora, nessa coisa. o que eu acho que você pegou aí, Laura, que é uma coisa muito preocupante e que faz parte da degeneração da vida democrática brasileira pelos milicianos, que é o seguinte: há progressivamente, e com a eleição do Bolsonaro, uma politização da milícia. Isso mesmo. Essa milícia do Rio, ela começou como um cartel, uma organização econômica para obter ganhos com a extorsão de gato net, de taxa de segurança, que é o que ela funciona, ela é isso, controla a venda de botijão de gás, mas era uma operação econômica, né? A milícia, aí ela foi elegendo seus representantes para ter força política, mas ainda com o objetivo de respaldar os seus negócios, ter gente no Estado para manter os negócios. Agora está tendo um salto. Essa milícia está se tornando uma milícia de ação política e ideológica. Isso. Seja pelo fundamentalismo ou bancando o fundamentalismo, seja com a expressão pura e simples do discurso do Bolsonaro e ela atuar, voltando ao caso da Bolívia, que eu acho que é muito implacável e emblemático, essa milícia atuar talvez como uma força auxiliar paramilitar da extrema-direita brasileira para realizar os seus projetos e ameaçar, intimidar e matar politicamente. Aliás, o caso da Marielle já é expressão disso. Isso que eu ia falar. É por isso que o caso da Marielle é tão central. Isso é incrível, porque nós temos uma mulher negra, vereadora de uma favela do Rio de Janeiro, que de repente está nessa centralidade na política brasileira. Por quê? Porque a Marielle é exatamente o vetor contra todas essas forças que o Bolsonaro enfecha. É o fundamentalismo, são as milícias, é o extermínio da população negra, é tudo que eles são contra, né? A Marielle virou uma coisa, uma potência, né? Ela já era, mas ela virou uma potência por ser quase que a contradição disso tudo que está aí, que o Bolsonaro representa. Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, Sakamoto e Laura. E a imprensa nisso? O que a gente pode esperar em 2020 da imprensa? Que está aparentemente deixando passar muito, né? A investigação do caso Marielle, essa coisa ridícula que aconteceu com o filho de Lula agora,
O que aconteceu com a gente? Boa, Cristiano. Bota na roda aqui pros dois. Eu vou fazer o advogado do diabo com relação à questão do caso Marielle. Olha, a imprensa tem 1 milhão de críticas e eu tenho 1 milhão de críticas à minha categoria. Só que os grandes furos de investigação que envolveram, inclusive, todos os furos de investigação sobre o caso Marielle, ele parte da imprensa tradicional e não da imprensa alternativa. Aí a pergunta até eu me coloco. Quer dizer, não é que todos, tipo, quase todos. Teve, é claro, veículos da imprensa alternativa independente, que pautaram o caso Marielle, que foram investigar e conseguiram dados. Só que aí eu colocaria a questão da imprensa para uma classe como um todo, não só a imprensa grande, pequena, alternativa, mainstream, que vamos ter que investir mais em investigação. Porque os casos, as histórias que a gente ficou sabendo com relação ao caso Marielle saiu da imprensa convencional, querendo ou não. Né? Querendo ou não. E agora, é claro que a imprensa convencional também tem seus interesses políticos, que ficaram bem claros nesse ano, e principalmente na relação que se colocou com o Paulo Guedes. Né? Aquela relação com o Paulo Guedes ficou bem claro. A imprensa tradicional ela tem criticado bastante o lado psiquiátrico do governo, né? o lado circense do governo. Agora, a crítica ela não é tão contundente, quer dizer, não é nem existente muitas vezes, quando a questão é a política econômica do governo, e pelo contrário, aí a gente vê uma atuação, no caso de proteger, que fala assim, não, essa pessoa está sendo racional, aí remetendo ao início da fala do Guilherme, que realmente não é que existe duas partes, é o mesmo governo, né, é a mesma ideia, é o mesmo modal, e aí eu acho que muitas vezes os colegas acabam atuando numa defesa de um campo que é tão negativo e pode criar tantos problemas, até mais problemas para a qualidade de vida da população, do que o campo cômico. Eu concordo eu acho que o problema é a hipocrisia da imprensa, né? Quer dizer, não adianta você querer posar de que você não está topando esse jogo, quando no que é mais material, que são as condições de vida das pessoas, que é a possibilidade de ter emprego, que é a possibilidade de ter casa, você apoia tudo que o governo está fazendo, que é isso que a grande mídia está fazendo, né? Quer dizer, apoia a reforma da Previdência, apoia toda a sacanagem trabalhista, apoia tudo que o Paulo Guedes o Paulo Guedes não tem contraditório, né? Quer dizer, na grande empresa. Não tem contraditório. Só tem editoriais louvando. Que cara incrível, que homem maravilhoso, que tirocínio, que capacidade. Quer dizer, o cara não tem contraditório na grande imprensa inteira, em todas as televisões, todos os jornais. Então, de fato, nós temos um grande problema, que é essa crítica perfunctória que fica aparecendo. Assim, mas outro dia os bolsonaristas estavam até tirando sarro, porque tinha assim, o Merval Pereira falando pro Paulo Guedes, vocês estão acabando com a cultura. Pô, mas não é que está acabando com a cultura, está acabando com o país, gente. Né? E o cara está lá falando, vocês estão acabando com a cultura. Por quê? Porque está defendendo a verba da Globo. Aí é duro, né? Quer dizer, como é que você vai defender a cultura no Brasil se você permite que tudo mais seja destruído, mas você quer a tua verbinha? É duro, vamos combinar, é duro mesmo. Eu acho que uma coisa ainda só para não sair inteiramente desse assunto, da imprensa, eu acho que também tem a ver com uma certa covardia moral. Que assim, olha como os jornalistas, assim, é algo que dá indignação você ver aquelas coletivas, aquele quebra-queixo que o Bolsonaro faz na porta do palácio, que tem sempre ali, tem uma gradezinha. O que é quebra-queixo? Os microfones lá, os jornalistas fazendo pergunta e o Bolsonaro aparece lá, todo mundo vê isso. Todo dia tem. Né? Ele está saindo do palácio, aí tem uma meia dúzia de apoiador dele gritando, jogando confete, mito, não sei o que e tal, e os jornalistas começam a fazer perguntas sobre o tema do dia. Ele responde, quer dizer, com um nível de agressividade. A última ficou muito falando, você tem cara de tá parecendo homossexual. Cara de homossexual é terrível. Sugiro a análise que o Dunker fez para o meu texto, ficou muito bom. Continue. Mas enfim, e por aí vai. Mas essa foi uma porque passou muito, mas todas passam do tom, todas são extremamente agressivas, algumas muito machistas, cantando jornalistas. Isso mesmo. E não sei o quê. Toda hora, e não tem uma reação dos órgãos de imprensa. São os profissionais, jornalistas que estão lá sendo humilhados pelo presidente da República diariamente, né?
Quando não, ele fala em censura. Quando não, ataca. Ou exclui a Folha. Pois Não é, a pode fazer exclusão da... isso aí. E não há uma reação conjunta dos órgãos de imprensa. Há uma covardia diante da ameaça à liberdade de imprensa. Aí quando se falava, quando a esquerda falava, e só falou, porque não fez, mas quando falou em regular a mídia no Brasil, regulação econômica, inclusive acabar com propriedade cruzada, que a Constituição já não permitiria, concessões, né? né? Tratar da questão dos critérios das concessões públicas. Quando se colocou isso, a esquerda era a grande inimiga da imprensa no Brasil. Censura. Quando se falou em democratizar as comunicações. Agora o Bolsonaro faz tudo o que está fazendo e não há um pio decente. Tudo bem, há uma coluna aqui, outra colar, um editorial aqui, outra colar, mas não há uma iniciativa em conjunto da grande imprensa brasileira de resposta a isso. Isso é verdade. Eu acho que existe um ponto que a entidades como a Abrage, Associação dos Jornalistas Investigativos, sindicatos, eles têm se colocado de forma dura, inclusive a ABI tem colocado de forma dura e recebido pancada do presidente. A Abrage, a ABI tomou um porrada por causa disso. A OAB, por exemplo, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, virou saco de pancada tanto do governo quanto do ministro Moro também por causa disso, né? Agora, infelizmente, tirando editoriais e coisas pontuais, realmente é uma quantidade muito pequena de críticas que tem sobre isso, né? Mas será que não está acontecendo uma autocrítica silenciosa dentro da imprensa? Né? Quer dizer, as pessoas que falaram, apoiaram indiretamente a ascensão de Bolsonaro, agora estão tendo que se reposicionar, mas fazem isso assim um pouco timidamente, ou envergonhadamente. E o mesmo eu perguntaria para você, Boulos. Será que está havendo uma autocrítica silenciosa da esquerda? Cristiano, Por que a esquerda está fazendo autocrítica, hein? No sentido equivalente, né, a autocrítica que a imprensa poderia estar fazendo, né? Quer dizer, de repensar erros, de repensar estratégias, né? De que eventualmente há um certo silêncio, né? Talvez esperando o momento correto, né? Para ir à frente, né? Eu sou um defensor de que a esquerda tenha capacidade, humildade de reconhecer os seus erros e de dialogar isso com a sociedade brasileira, né? Eu acho que isso é essencial, não acho que isso é um sinal de fraqueza, ao contrário, acho que isso é um sinal de força, né? De capacidade de aglutinação de campo. Agora, a esquerda está sendo atacada por todos os lados, né? A esquerda está sob fogo cruzado, né? Como é que era? Cadeia, exílio ou ponta da praia? Esse era o lema do Bolsonaro para varrer os vermelhos do Brasil, né? Então, você tem um processo de ataque sobre a esquerda que, evidentemente, a preocupação fundamental nesse momento é você enfrentar as políticas do governo Bolsonaro, é você ter uma unidade para derrotar o Bolsonaro e tal. Eu não acho que isso é contraditório com graus de autocrítica, de reconhecimento de erros, até para, inclusive, quebrar gelo com setores da sociedade que entraram numa visão estigmatizada e caricatural, quase, em relação à esquerda brasileira. Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito, que precisa ser aberto. Agora, ao mesmo tempo, a gente sempre precisa estar vendo quem é que está pedindo autocrítica. Sim. Né? Porque veja bem, eu acredito sim que a esquerda precisa fazer autocrítica em muitos pontos, né? A esquerda que esteve no governo, o PT e seus aliados, a esquerda que não esteve no governo também reconheceu, a esquerda de forma geral entender como é que perdeu as periferias, como é que deixou de fazer trabalho de base, como é que nós chegamos a esse ponto de boa parte da população brasileira pobre, trabalhadora, ter aderido inclusive a um projeto como o do Bolsonaro. Esse é um debate mais amplo. Agora eu vejo às vezes o PSDB vindo pedir autocrítica para a esquerda brasileira, a Globo vindo pedir autocrítica para a esquerda brasileira, né? Assim, aí pera lá, né? Aí também não chuta o balde. Muita calma. Né? A gente sempre tem que ver de onde vem o grito, de onde vem o pedido. Mas era essa a pergunta, quer dizer, a autocrítica da Globo, a gente está esperando também, Estamos esperando a Globo fazer, estamos esperando o Aécio fazer a autocrítica de ter aberto a porteira da instabilidade institucional em 2014, quando ela aceitou o resultado eleitoral, né? Nós estamos esperando todos os setores que apoiaram, né, um golpe e apoiaram, ainda que silenciosamente alguns, o Bolsonaro no ano passado, fazerem agora a sua autocrítica. Esqueceu o Temer, Então, né?
eu acho que muita gente precisa fazer autocrítica no Brasil. A esquerda também. Isso também não é uma forma da esquerda falar todos precisam, eu não vou fazer a minha. Precisa também, mas não só ela. Mas posso só falar uma coisinha? Eu acho que o Cristian está falando tem razão. Todo mundo que vem cobrar autocrítica, em geral, tem uma armadilha ali na Sadismo. Agora, vamos falar real. É duro você estar, hoje em dia, em São Paulo, lutando contra a reforma da Previdência estadual, e você vê os governadores da Bahia, os governadores do PT fazendo a reforma da Previdência lá, caramba. Quer dizer, não há... No Ceará agora, o Camilo Santana, inclusive com violência não com os há servidores como, públicos. não há como você pegar e inspirar confiança nas pessoas se o cara pega e olha e fala assim, Bebel tá lá, em cima do carro de som, lutando contra a reforma da Previdência em São Paulo. Lindo! E o que tá fazendo o Camilo, caramba, ali? O que tá fazendo o Rui Costa? O que estão fazendo os governadores da Bahia, do Nordeste? Então, é preciso ter um pouco de... não, eu digo um pouco de coerência, caramba. Nesse caso é coerência, porque está em ato. Coerência. Não tem autocrítica, está fazendo. Tá fazendo, cara. Como é que você pode criticar aqui e ali ser a favor? Quer dizer, aí é duro. Deixa eu interromper, pedir até porque assim, que a gente está já caminhando já para o começo do fim. Começo do fim. Literalmente. Esse é o prognóstico para 2020, você acabou. Não, eu ia falar, 2020 vai ser 2 de 3, 2 de 4, 2 de 8, né? Tipo, e exatamente isso. Vamos ver um pouco, passar um pouco das lamentações para os prognósticos, para a perspectiva, né? A mesma pergunta que eu fiz no começo para vocês, eu queria fazer de novo, mas com um outro sentido. Primeiro era qual que é a pior notícia, mas qual que é o principal ponto que o pessoal que está assistindo a gente em casa, no trabalho, sei lá, na praia, espero que você esteja na praia, tem que ficar de olho com relação à política, com relação à sociedade em 2020? Qual que é o ponto principal do ano que vocês têm que... Não vale falar Jair Bolsonaro, né? Mas qual que é o ponto principal? Eu acho que vocês acham que é o problema, a situação, o tema, aquilo que deve-se ficar de olho em 2020. Quem quer começar? Eu acho que tem uma preocupação, ou várias preocupações, nós já falamos de boa parte delas e elas vão continuar em 2020, mas eu acho que também começam a aparecer luzes no fim do túnel. E queria falar um pouco disso. Sim, 2019 foi esse desastre todo que a gente falou? Foi. Mas 2019 foi também um ano em que o Bolsonaro começou a perder parte da força e da credibilidade social que ele tinha conquistado durante o processo eleitoral. Nunca tinha acontecido na história brasileira um presidente cair de 60 para 30 em um ano de mandato em termos de aprovação social, né? E isso não se faz impunemente, né? Isso também vai fazendo com que a paciência das pessoas diminua. Isso vai fazendo com que se crie um caldo de insatisfação e de indignação na sociedade brasileira que, se em 2019 isso não virou ampla mobilização social, pode virar em 2020. Eu acho assim, os ventos que vieram da América Latina, principalmente nesse segundo semestre, o que está acontecendo no Chile? Até agora, teve manifestação multitudinária no Chile há poucos dias atrás. O que está acontecendo no Chile é uma grande revolta popular contra a articulação de extrema-direita autoritária com ultraliberalismo econômico. Contra o projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes. É isso que o Chile está fazendo. Demorou. Demorou porque, para ter a gota d'água, que lá foi um aumento na tarifa de metrô, né, o copo precisa estar cheio para um aumento de tarifa virar gota d'água. Durante o ano no Brasil, o copo, eu acho que ele foi começando a encher. Nós começamos o ano com um copo quase vazio, ou seja, o Bolsonaro podendo fazer o que queria, né, com a Avenida Livre. Era difícil vestir vermelho na rua aqui no início do ano. O clima não está tão opressor e duro como ele estava um ano atrás ou logo depois que acabou a eleição. Eu acho que se criou um espaço para um caldo de mobilização social em 2020. Ninguém aqui é profeta para saber se vai ser, como vai ser, quando vai ser, quantas pessoas vão para a rua, mas eu acho que hoje nós temos mais condições de pensar uma reação e uma resistência de rua maior ao governo Bolsonaro do que nós tivemos
no início de 2019, onde esse ano, na verdade, nós tivemos um espasmo da mobilização pela educação, que foi a grande mobilização do ano. Nós não fomos capazes de criar uma grande mobilização contra a reforma da Previdência. Não. Né? Então, eu acho que agora tem mais caldo social para construir isso. E 2020 também vai ser o ano de eleições municipais, que eu acredito vão ser eleições muito plebiscitárias. As eleições de 2020 vão, de algum modo, julgar os 2 anos de governo Bolsonaro, 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Vão tratar de temas urbanos candentes, como o tema, por exemplo, da população em situação de rua que a gente tratou aqui, mas vão ser também eleições muito nacionalizadas. Então, se tem desafios que a esquerda, que a oposição a Bolsonaro precisa ter para 2020, na minha opinião, esses desafios passam por aquecer as ruas, né, por construir um processo de mobilização mais forte do que a gente teve durante esse ano e por se preparar para uma disputa política forte e nacional nos processos eleitorais do ano que vem. Bom, eu acho que... eu vou falar uma coisa banal até. Eu acho que nós não temos nenhuma esperança enquanto a gente não voltar a fazer um trabalho de base forte, que é isso que... aquela coisa, aquela cobrança do Mano Brown ali na campanha eleitoral. Aquilo tem uma atualidade hoje, isso grita. Quer dizer, Paraisópolis está aí para mostrar quanto a população pobre se sente desamparada diante de um Estado violento, fascista, assassino e tudo mais. É um desamparo tremendo. Então, eu acho que enquanto a gente não encarar o desafio de pegar e da organização de base, olha, eu fui para a Argentina e vi como é que foi construída a vitória peronista lá. Cara, é um movimento social vibrante nas favelas, nos cortiços, é incrível, e é uma mobilização que envolve cultura, envolve as mulheres. Por exemplo, uma semana antes da vitória da Cristina e do Alberto Fernandes, teve um encontro de mulheres na Argentina, Encontro Nacional de Mulheres, que simplesmente a plenária final teve que ser num estádio de futebol. Quando que a gente pode imaginar no Brasil uma coisa desse tipo, entendeu? E com uma discussão profunda sobre gênero, sobre direitos, sobre não sei o que lá. Ou seja, a Argentina fez a lição de casa. Essa vitória da esquerda não foi uma vitória que veio, a gente está descontente com o Macri. Isso a gente pode estar, mas isso não é condição sine qua non para a gente vencer. Aliás, é condição sine qua non, mas não basta. Você precisa ter a organização de base, você precisa ter a organização das pessoas para pegar e, enfim, entender o que são os direitos. Então, eu acho que, para a gente, o ponto central é a gente organizar o povo o povo negro que está, não a gente, o povo negro se organizar, as mulheres, as pessoas sem teto, as pessoas, enfim, eu acho que essa é a grande tarefa que está colocada para todos os militantes de esquerda hoje no Brasil. As pessoas que estejam interessadas em derrotar o Bolsonaro não podem mais esperar que ele se desgaste. Tem que ir para a base para organizar esse povo, para preparar o arranque para a vitória. Porque de outro jeito não vai rolar. Eu vou te acompanhar, Laura, eu acho que é por aí mesmo. E eu acrescentaria assim, que talvez a ascensão do Bolsonaro ela pegou a esquerda num momento frágil, do ponto de vista da relação entre novos tipos de laço comunitário, né, novos movimentos sociais e a institucionalização desses grupos, né, que dar para eles mais visibilidade, mais estratégia, mais raio de ação. A gente estava num processo, né, e a ascensão do Bolsonaro pegou justamente o momento de transição. Eu acho que 2020 vai pegar uma organização maior, por exemplo, da esquerda nas redes sociais. Nós acordamos muito tarde, quando a gente viu esse campo estava assim, dominado. Não é a mesma coisa agora. Você está falando do movimento das mulheres, né, que já vinha acontecendo, ele não, foi um marco, mas que agora, eu acho que estamos num outro patamar, inclusive, possibilidade de fazer alianças, de compor assim uma ação ordenada, conjunta ou convergente, né? Eu confio muito no próprio Bolsonaro, né?
né? Quer dizer, Como líder da oposição? Como líder, ele está produzindo, né, assim, o reavivamento de um grupo, de vários grupos que estavam assim um pouco letárgicos, né? Eu acho que um sujeito mal educado como ele vai ser derrotado pela educação. Muito bom. Quando a educação voltar a falar grosso, quando os professores universitários, os professores de ensino médio, de ensino fundamental, se derem conta do que esse projeto ele representa para nós, né? Eu acho que isso pode ser um ponto de transformação da voz, né? Da resistência numa voz mais propositiva e ocupativa, né? Eu não sei, é que minha natureza é um pouco mais pessimista, assim, sempre, né? O pessoal que me acompanha há muito tempo sabe que eu nasci, acho que passei pessimista. Eu quero, acho que na ação, é claro, a gente tem que se manter o otimismo na ação. Agora, a avaliação, eu seria um pouco mais cauteloso. A economia está uma tragédia ainda, é claro, mas ela não vai crescer de uma forma rápida e que vá vibrante, isso aí está fora de cogitação, né, agora, mas ela também não vai ficar estável, assim, ela deve crescer cerca de 2,5 no ano que vem, vai fechar esse ano em 1,1, 1,3, talvez tem que ver como é que vai ser no final, porque agora no final deu um repique, 2,5, 2,7, esse crescimento é insuficiente para que as pessoas amem o presidente, mas também é insuficiente para que as pessoas saiam na rua, né, por conta de questões econômicas, não de outras questões específicas, como moradia, como questão de educação, questão de saúde, esses são outros pontos. Mas a questão da economia é suficiente para o pessoal ir na rua. Vai ficar uma quantidade muito grande de gente. Tá melhorando aos poucos, etc. O Chile estava crescendo. Mas o Chile, é isso que eu estou falando, mas nação por nação, checando por checando, o Chile também. O Chile teve um ponto que foi fundamental, e aí que acho que é o ponto que eu vou chegar lá, que é o que levou o pessoal em massa, porque as manifestações, elas estavam reunindo 10, 20 mil na rua, até que a polícia desceu o sarrafo nos manifestantes, é o que aconteceu em 13 de junho de 2013, que a polícia, na hora que desceu o cacete em São Paulo e em outras cidades do país, levou uma massa de pessoas à rua, massa de jovens à rua, o pessoal foi pra rua por conta disso. E aí que está o ponto, né? Que por mais que o Bolsonaro jogue com fascismo e com autoritarismo, se ele conseguir manter esse equilíbrio, dele continuar sendo do jeito que ele é, né? Falando aquelas coisas detestáveis, mas ao mesmo tempo mantendo aquela economia aquecendo em banho-maria, bem lentamente, muita gente vai ficar com medo de falar, não, minha vida está remendada, minha vida está desse jeito mesmo, não posso fazer nada, né? O ponto é o seguinte, eu tendo a achar que se ele conseguir manter esse processo com um crescimento lento, banho-maria, manter esse processo até 2022, né, ele tem chance de se reeleger em 2022. O ponto é que o que pode ser a grande diferença é que se as pessoas forem à rua por algum motivo, o Bolsonaro, através de GLOs, através de um monte de coisa, der plenos poderes para militares e policiais descerem o cacete, os policiais descerem o cacete, acontecerem óbitos, e isso levar mais gente à rua. Só que ao mesmo tempo ele torce para isso, para poder chavear de vez uma série de medidas autoritárias no país. Mas ao mesmo tempo se mobilizaria as pessoas. Ou seja, eu acho esse cenário um pouco mais difícil de ser alcançado. Eu vejo essa pasmaceira ser arrastada. E eu acho que o caso Flávio, por mais que seja difícil avançar por uma série de razões, eu acho que é a melhor saída política, quer dizer, o maior problema político que ele tem e a maior saída política para a oposição é a situação de explorar essa questão Flávio Bolsonaro, Marielle, família, milícia, esse ponto. Não sei, é sempre muito pessimista da minha parte. Pode xingar, vai, xinga. Eu só vou citar o Frei Beto. Deixemos o pessimismo para tempos melhores. É que eu não vou viver para sempre. Então tem essa também. Então, tipo, você tem que dar um pessimismo ainda no seu tempo de vida. Mas vocês querem completar alguma coisa? É que depois que eu falo, o pessoal fica até triste, assim, né? Fica aquela coisa, porra, Sakamoto. Foi 30 minutos falando de esperança, o Sakamoto chega e taca na mesa, etc e tal, né? Eu acho, por exemplo, que está se destilando a cultura do ódio. Né?
O ódio está se concentrando nesses 15%, só sabe fazer isso mesmo, né? Que passam a vida, né, odiando e criando inimigos e tal. Mas o clima geral, o afeto fundamental na política está mudando. Né? Boulos falou, né, a possibilidade de você escutar, o desejo de conversar, a abertura para você ouvir o contraditório, ela tá aumentando, tá não? É isso. Eu sinto isso. Acho que abriu-se uma avenida. Se a gente vai conseguir aproveitar ela ou não, é outra história. Mas tem uma avenida aberta que não tinha no início do governo dele. É isso aí. E com essas palavras de otimismo e de alegria, a gente se despede, desejando a todo mundo boas festas, né? Um feliz ano novo, né? Quer dizer, ou como diria na Austrália, not so bad, tipo um ano novo não tão ruim, dependendo do que se acreditar. E é isso. Querem deixar uma palavrinha de Feliz Natal aí, para quem for do Natal, Ano Novo, para quem não for do Ano Novo? Eu queria mandar um beijo pro Jean. Jean, se você estiver assistindo, beijo pro puta Jean. beijo pra você, te amamos. A gente vai se encontrar daqui a pouco. Literalmente, Vamos lá. assim? Literalmente. Literalmente? É. Então tá, gente, muito obrigado por tudo e até a próxima vez. Valeu, gente. Peraí que agora eu preciso dar uma pausa. Técnico, Leonardo. Não, é o seguinte, ou seja, isso aqui é o empata foto. Tipo, o cara vai e fala assim, acabou, ao invés de ter aquele grande finale, né? Entrar a vinheta. Não, a vinheta você tá tentando. Não, a Canta. vinheta não. Canta. Canta, vai. Cantar o quê? Mas você percebeu que se a gente cantar, tipo, o YouTube pode desligar lá. Pode ter aquela com direitos autorais. Peraí, vou desligar aí.